vamos pregar agora sobre o plano será revelado. Disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso e nem verão, até que, eu vou ficar bem pertinho aqui de vocês, meus irmãos, para mim dar lugar na terra, até que verão, e nem verão, perdão, até que entremos no meio deles e o matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, verso 15, que já sabíamos e que Deus tinha dissipado, ó glória, o conselho deles, voltamos ao muro, cada um a sua obra. Aleluia. Irmãos, aleluia. O tema desta tarde é: o plano será revelado. Livro de Neemias. Neemias era filho de Acalias, e Neemias fazia parte do grupo de judeus que estavam no período de cativeiro, no período babilônico. Neemias não é levado cativo como Daniel, como Ezequiel. Neemias, ele nasce já no período babilônico, ele nasce já no período de escravidão, ele nasce dentro do cativeiro babilônico. Isso quando acontece a queda da Babilônia, aleluia, pelo Império Medo-Persa em 516 a.C. Neemias agora ele é levado para o palácio de eita, glória, esqueci o nome do rei agora, irmãos, me perdoem. Artaxerxes I, perdão, esqueci, é muita informação na minha cabeça, irmãos. Ele é levado agora já pelo rei Artaxerxes I para servir ao palácio, irmãos. Neemias, ele é um homem diferenciado. Neemias é um homem de caráter exemplar. Por quê? Porque se você for ver no livro de Neemias, no seu capítulo de número 1, você vai ver que Neemias, ele declara que ele servia como copeiro na presença do rei no Império Medo-Persa. Neemias tinha uma posição elevada, Neemias tinha um cargo importante, Neemias tinha uma missão extremamente de confiança do rei, aleluia. Quando, no capítulo 1, você vai ver que quando vem Hanani, o seu irmão de Jerusalém, Neemias pergunta para ele, pergunta para o seu irmão, como é que está o povo em Jerusalém? Como é que está a cidade? Como é que está o nosso povo? Como é que está o sepulcro dos nossos pais? Como é que está o meu povo? Aleluia. E Hanani ali dá a notícia para Neemias, dizendo, olha, a situação está complicada. A situação está feia, em outras palavras. A situação está difícil, porque a cidade está desolada, a cidade está destruída, os muros queimados, derrubados, o povo está em extrema pobreza. O povo está em extrema pobreza, porque quando já agora voltando-se do período babilônico, libertos por Ciro, em Isaías capítulo 45, você vai ver que Deus levanta Ciro para dar vitória e libertar o povo de Israel do Império Babilônico. Agora eles estão voltando sem nada, e a cidade está desolada, a cidade está devastada, aleluia. E eles estão, olha, a cidade está em ruína, o povo está em opróbrio, o povo está em vergonha, o povo está em miséria, o povo, olha, a situação está complicada, Neemias, a situação está feia em Jerusalém, em Judá, o nosso povo está sofrendo. A mensagem chega até Neemias, Neemias se abate, Neemias se entristece, Neemias chora. Se você for ver o capítulo 1, Neemias ele ora cerca de 4 meses, ele ora, ele jejua, ele clama, ele ora ao Senhor. Irmãos, aqui eu quero começar a trazer a mensagem para você. Nós não estamos livres da notícia mal bater na nossa porta. A notícia ruim chegou na vida de Neemias. Qual era a situação do seu povo?
Irmãos, nós não estamos livres do dia mau, não estamos livres da notícia ruim bater na nossa porta. A questão é como nós vamos reagir com esse dia mau. Como nós vamos reagir diante a esta notícia? O que você vai fazer? Você vai sentar, você vai chorar, você vai lamentar e ficar assim? Ou você vai chorar, lamentar, orar e tomar uma atitude? O que é que o Senhor está dizendo, o que é que você vai fazer diante a esta notícia? Como você vai reagir diante essa circunstância difícil da sua vida? Neemias chorou, Neemias sentou, Neemias lamentou, Neemias jejuou, mas ele não ficou somente dessa maneira, ele teve uma atitude na sua vida. Ele teve uma ação na sua vida. Aleluia. E aqui ele declara no capítulo 1 que ele era copeiro do rei. Como eu disse aqui, o copeiro, ele tinha a missão, o trabalho, a incumbência de servir ao rei. Deixa eu pegar aqui meu copo para dar um exemplo para você. De servir ao rei em uma posição importante, irmãos. Neemias, quando ele vinha servindo ali ao rei para bebida ou para comida, Neemias tinha que primeiro experimentar para ver a função do copeiro. A função do copeiro no Império Medo-Persa não é só ir lá e servir, não. A função do copeiro, antes de tomar, antes do rei tomar, era passar por ele para ver se estava ali envenenado. Se tivesse envenenado, quem morreria seria ele, não seria o rei. Então, Neemias tinha que ter a percepção, irmãos. Neemias tinha que ter a percepção para identificar se aquela bebida ou se aquela comida estava com veneno. Aleluia. Irmãos, você e eu, nós, neste tempo, temos que entender, irmãos, aleluia, e ter a percepção do Espírito, aleluia, para identificar nisso que estamos alimentando, comendo, vamos beber, se nisto tem veneno, aleluia. O problema é, irmãos, que existem muitas pessoas que estão aí fazendo como aquele servo de Eliseu, estão pegando colossinte, achando que é algo bom, comestível, e não é, estão comendo veneno. Irmãos, estão comendo veneno, aleluia, achando que é algo bom. E Neemias tinha que entender, tinha que sentir, tinha que compreender, aleluia, aonde é que estava o veneno, porque se tivesse veneno, não podia passar até o rei, morreria Neemias, mas o rei não. Então, Neemias, ele tinha uma posição elevada, o cargo que Neemias tinha era um cargo importante. Ele era de extrema confiança do rei. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele poderia dizer assim, não, eu estou tranquilo. Eu vou dizer de uma forma clara para a gente entender aqui, tá bom, irmãos? Conjecturando aqui, uma forma que a gente entenda. Ele poderia dizer assim, eu estou tranquilo, eu estou no palácio, estou aqui confortável, estou numa posição boa, tenho um cargo importante, não vou nem me importar com Jerusalém, com o meu povo, não. Mas Neemias não é desse tipo de pessoas. Tem gente, irmãos, que se ele está bem, se ele está no auge, se ele está no alto, se ele está num cargo importante, se ele está em cima de um altar, se ele está numa cadeira, se ele tem um título, um cargo, um nome, uma carteirinha, e seja lá o que for, aleluia, para ele não interessa os outros, para ele interessa ele. Para ele não interessa se os outros estão bem, se os outros não estão bem. Para ele não interessa se quem está lá está passando fome, está necessitando. Não interessa. Tem gente que é assim, irmãos. Tem gente que só está importando, só está dando importância com o seu próprio ego, com o seu próprio status, com a sua própria fama, com o seu próprio benefício, com o seu próprio prazer, com o seu próprio título, com a sua própria honra, com o seu próprio nome. Aleluia. E não está nem aí para quem está perecendo, mas Neemias não é assim. Neemias poderia falar, não, eu estou aqui no palácio, estou guardado, tenho um privilégio, sirvo ao rei, estou numa posição alta, aleluia. As mãos de Neemias, irmãos, não eram mãos de pedreiro, não eram as mãos de colocar a mão na massa, as mãos de Neemias eram mãos de servir, mãos delicadas, irmãos, aleluia.
mão de servir, aleluia. Mas Neemias disse o quê? Não, eu preciso reagir. Eu não posso me conformar se o meu povo está caído, se o meu povo está em opróbrio, se o meu povo está sofrendo, se o meu povo está em ruína. Eu não posso me conformar, aleluia, só porque eu estou bem e o meu povo não. Irmãos, aleluia. Em nome de Jesus. Não há como, irmãos, aleluia, nós ficarmos bem sabendo que o nosso irmão está caído. Não há como nós ficarmos bem sabendo que o outro necessita. Não há como, irmão, se você verdadeiramente é um servo de Deus, aleluia. Não há como você pensar somente em você e o outro caído. Em você ficar bem, irmão, isso não doer, isso não causar no teu coração tristeza. Não é possível, irmão, não é possível. Eu não me conformo com uma coisa dessa, eu não me conformo. Não me conformo com uma coisa dessa. Não é possível, irmãos. Aleluia, eu dizer que sou servo de Deus, serva de Deus, e ver o meu irmão caído, aleluia, e não tá nem aí, isso nem mover o meu coração, nem por uma oração, nem por uma intercessão, nem por uma mensagem no WhatsApp, nem por mandar um versículo para o irmão. Irmãos, isso para mim é inconcebível, eu não consigo compreender uma coisa dessa, não consigo compreender uma coisa dessa. Neemias, ele chorou, lamentou, ficou triste, mas ele reagiu, Deus deu a ele, porque há tempos, irmãos, veja bem, como Eclesiastes 3 vai dizer, há tempos de chorar, mas há tempos de secar a lágrima. Há tempos que você senta, chora, lamenta, mas há tempos que você se levanta e reage. Aleluia. Neemias agora reage. Ele se apresenta ao rei. O rei percebe que ele está triste. Resumindo aqui, irmãos, porque vou chegar no capítulo 4. Ele reage, ele se apresenta ao rei. O rei vê que ele está triste, ele conta, olha, como eu vou ficar alegre, sabendo que o meu povo está sofrendo, meu povo está em opróbrio, a cidade está destruída, o muro derrubado, cidade desprovida, irmão, cidade desprovida de muro é cidade que está vulnerável a ataques de inimigos. Casas, melhor dizendo, casas, para que a gente entenda, casas, residências, desprovida de muro, está desprovida de proteção, está vulnerável ao ataque dos inimigos. Neemias, como que eu vou ficar feliz? O muro está derrubado, o povo está em opróbrio, o povo está em vergonha, o povo está em ruínas, destruído. Aleluia. O rei vai lá, permite que ele vá dar a ele cartas abertas, cartas de passagem no meio do caminho, para que onde Neemias passasse, as cartas ali dessem a ele a autoridade dele passar. Pega a madeira, algumas pessoas com ele vai para Jerusalém. Neemias vai em Jerusalém, ele olha a cidade na noite, vê como é que está, ele declara que não falou a ninguém o que estava no seu coração. Começa a obra da reconstrução. Começou a obra da reconstrução. Glória a Deus. Chama os irmãos, chama o povo de Judá, vamos reconstruir, vamos trabalhar, anime o povo, fortalece o povo, aleluia. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Aleluia. Neemias trabalha, começa a trabalhar, entramos. Irmãos, vou resumir para a gente entrar no capítulo de número 4. Entramos no capítulo de número 4. Neemias está trabalhando. E toda vez que você se apresenta, veja bem, escuta o que eu vou dizer, irmãos. Toda vez que você se apresenta para trabalhar para o Senhor, para fazer algo para o Senhor, opositores se levantarão. Quando ninguém faz nada, irmãos, quando ninguém faz nada, quando ninguém se propõe a levantar o muro, os opositores estão lá. Mas a partir do momento em que alguém começa a fazer, a partir do momento que alguém começa a fazer, peraí, o opositor já fala o quê? Não. Sanbalate, Gesem, aleluia, e Tobias ouviram, porque os opositores, irmãos, eles vão ouvir o seu trabalho.
Os opositores vão saber que você está trabalhando. Os opositores vão ver, opositores vão ouvir a notícia, irmãos. Os opositores vão ouvir a notícia que Deus se levantou. Os opositores vão ouvir a notícia que você está trabalhando. Quando eles ouviram a notícia que o povo estava trabalhando e que Neemias veio, aleluia, para trabalhar na obra, para levantar os muros, eles levantam com críticas. Verso de número 3 do capítulo 4. Eles declaram: olha, isso daí não vai dar em nada. Vai passar uma raposa, vai destruir o muro. Aleluia. Porque os opositores fazem isso, irmãos. Os opositores, aleluia, eles se apresentam. Quando eles ficam sabendo, eles escutam a notícia que você está trabalhando, que você está fazendo algo na obra do Senhor, eles vão vir com palavras. É isso que os opositores fazem. Eles vão vir com palavras desmotivadoras. Eles vão vir com palavras de derrota. Eles vão vir com palavras de que não vai dar certo. Mas em nome de Jesus, irmãos, que nesta tarde o Senhor repreenda todos os opositores da obra de Deus na sua vida. Aleluia. Que o Senhor repreenda todo Sambalate, todo Tobias, todo Giacém que vem com falácia, dizendo para você que não vai dar certo, dizendo para você que o muro não vai ser levantado, dizendo para você que isso vai cair, que isso não vai durar muito. Que o Senhor repreenda nesta tarde. Aleluia. Irmãos, eles disseram isso. Mas Neemias estava convicto da sua obra. Neemias sabia quem o tinha chamado. Neemias sabia, aleluia, o que é que Deus tinha colocado na sua mão para fazer. E quem sabe quem o chamou, quem sabe o que Deus colocou na mão para fazer, não dá ouvidos, irmãos, aleluia. Quem sabe, aleluia, quem é que o convocou para esta obra, não dá ouvido aos que falam, não dá ouvido ao que dizem, não dá ouvido ao que pensam, ao que acham, ao teu respeito e ao meu respeito. Quem sabe, aleluia, o que Deus colocou nas mãos para fazer, não dá ouvido a esse tipo de comentário. Neemias nem ligou para eles, continuou trabalhando. E eles continuaram a trabalhar na edificação, na construção, então para as vestes em levantar e restaurar os muros. Então, entra aí a estratégia do adversário. E aqui entra o tema da pregação desta tarde. O plano será revelado. Este é o tema. O plano será revelado. Verso de número 15. Eles viram que só falar não parou Neemias. Só falar que não vai dar. As falácias do diabo não vai parar você. Só falar não os pararam, eles continuaram trabalhando. Então eles criaram um plano, uma estratégia, uma situação. E você acha que eles criaram um plano às claras? Não. Eles criaram um plano no oculto. Eles criaram um plano escondido. Porque é isso que opositores fazem. Opositores não têm coragem, irmãos. Aleluia. Eles fazem as coisas pelas nossas costas. Opositores falam pelas nossas costas. Opositores, irmãos, aleluia, planejam pelas nossas costas. Eles criaram um plano. Eles criaram uma estratégia pelas costas de Neemias e do povo que estava trabalhando. E qual é o plano que eles criaram? Verso de número 11. Veja bem, e é o verso que nós lemos. Disseram, pois, entre eles, os inimigos, nada saberão disto, e nem verão, até que entremos no meio deles e o matemos. Assim faremos cessar a obra. Veja bem qual é o plano. O plano está sendo revelado nesta tarde. O plano está sendo revelado nesta tarde. Veja qual é o plano. O plano é: nós
nos infiltramos, escondidos, sorrateiros, aleluia, disfarçados. Nós entramos no meio deles, eles não verão, eles não saberão, e a gente entra sorrateiramente, a gente entra disfarçado, a gente entra no meio deles, aleluia, e a gente mata eles. Olha o plano, olha o plano. Nós entramos, eles não vão saber, verso de número 11, irmãos, é Bíblia. Nós entramos, eles não vão saber, eles não vão ver, a gente entra sorrateiro, a gente entra escondido, a gente entra ali, aleluia, de sapatinho de algodão. A gente entra no meio deles, a gente mata eles e assim a gente faz cessar a obra para. Assim acabou-se a reconstrução, acabou-se a obra ao levantar do muro. Se a gente entrar disfarçadamente, sorrateiramente, sem eles perceberem, nós vamos matá-los e a obra para. E assim, irmãos, é assim que o Satanás faz, aleluia. É assim que o adversário faz, os opositores da nossa vida espiritual fazem. Eles criam planos para entrar, aleluia, sorrateiramente. Talvez você não perceba, sorrateiramente entra na igreja, sorrateiramente entra dentro da família, sorrateiramente entra no seu convívio de amizade, sorrateiramente, aleluia, não verão, não saberão. E aí, quando a gente entrar, nós matamos ele. E assim acabou. E assim acontece, irmãos. É assim que é o plano do adversário. Entramos. Talvez o diabo diz não. Talvez não, ele diz isso. Vamos entrar. Ele e os seus opositores demoníacos, vamos entrar. Vamos ali sorrateiramente. E aí a gente destrói a vida, a gente mata o ministério, a gente mata a irmã, a gente mata o irmão ali, aleluia, e assim a pessoa para. Assim ele desanima, assim morre, assim não prega mais, assim não canta mais, assim não vai mais na igreja, assim não ora mais, assim não frequenta mais o culto. E a obra para. Porém, entra o verso de número 15 nesta palavra. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, só um momento, irmãos. Sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha disciplinado os planos deles. Irmãos, eu vou tentar explicar isso aqui para você. Veja bem, o plano era, verso 11, entramos, sem eles ver, sem eles perceber, a gente entra, mata eles, acabou a reconstrução, acabou, ninguém mais constrói muro, acabou. Só que, Neemias declara aqui, que Deus já tinha dissipado o plano que eles haviam feito. Aleluia. Eita glória! Enquanto eles estão pensando que estão planejando pelas nossas costas, enquanto eles estão pensando que estão fazendo em oculto, Deus já está trazendo a clara, Deus já está revelando e Deus já está dissipando o plano, o conselho deles, aleluia. Quando eles tentam pensar e planejar isto, Neemias já está sabendo, glória. Quando eles planejam pelas costas, aleluia, destruir e matá-los para a obra parar, Neemias já sabia, porque Deus já havia revelado, Deus já havia falado, Deus já havia avisado, aleluia. Deus já havia dito para Neemias, irmãos, aleluia, se você tem uma vida de comunhão com o Senhor,
Se você tem uma vida de comunhão com o Espírito de Deus, Deus revela para você os planos do teu adversário. Se você tem uma vida de oração, se você tem uma vida de comunhão com o Espírito de Deus, aleluia, os planos do adversário não ficam em oculto. Não fica. Eles podem até pensar, irmãos, aleluia. Eles podem até pensar que estão fazendo isso no oculto. Mas quando eles vieram, você já está sabendo. Quando eles se apresentarem, você já estou sabendo, aleluia, já sei onde é que é, aleluia. E Deus também dá a Neemias a estratégia para vencê-los, no verso de número 13 e 14. Deus dá a direção a Neemias e Neemias, faz o seguinte, porque eles querem matar vocês. Irmãos, o opositor quer nos matar. O opositor não quer fazer carinho na sua cabeça, irmãos. O opositor não quer dar um beijinho no seu rosto. O opositor não quer dar um tapinha nas suas costas. O opositor quer matar você. E matar a obra de Deus na sua vida. É isso que o opositor faz. Quando eles tentam vir, Neemias já está sabendo. E a estratégia que Deus deu a Neemias foi o seguinte, olha, quando vocês forem trabalhar na construção do muro, coloca a espada nas mãos. Lembra de 2 Reis, capítulo de número 6, se não me falha a memória? Sobre Eliseu estava em Dotã, e Ben-Hadad, irado, rei assírio, irado porque tudo aquilo que ele planejava no oculto, no escondido do seu quarto, na recâmara, no secreto, glória, tudo aquilo que está sendo planejado em secreto será revelado, aleluia. Tudo aquilo que está sendo planejado contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, receba isso. Tudo aquilo que está sendo planejado nas suas costas, Deus trará a luz, aleluia. Deus trará as claras na sua vida. Quando ele está planejando no culto, na recâmara do seu quarto, a palavra de Deus vem ao profeta Eliseu, lá em Dotã, na sua casa. Qual é a palavra? Olha, não fale para o rei de Judá não passar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, porque há emboscadas, há laços, há morte preparada. E Eliseu vai lá, diz ao rei, e o rei, como um bom entendedor, opa, se o profeta falou, eu acredito. Não vou passar por aqui, não vou passar por aqui, não vou passar por aqui. E Deus dava livramento. E aí Ben-Hadad disse, não é possível. Não é possível, porque os inimigos ficam confundidos, irmãos. Não é possível. Todo plano que eu planejo, toda emboscada que eu planejo, eles recebem livramento. Alguém está traindo, alguém está contando para o rei, alguém está sendo aí um traidor no meio de nós. Alguém está contando aonde é que nós estamos planejando, porque não é possível isso. Aí levanta-se um do seu servo e diz, não é isso não. Não é isso não, meu senhor. É que tem um problema. Lá em Israel tem profeta. Aleluia. Lá em Israel tem profeta, oh glória. Lá em Israel existe um homem de Deus chamado Eliseu, aleluia. Ele é profeta, ele é sucessor do profeta Elias, aleluia. E quando a profeta de Deus, não estou falando de mercenário, eu não estou falando de mercenário, eu não estou falando de lobo devorador, estou falando de profeta de Deus, aleluia. Quando há profeta de Deus, há revelações das coisas ocultas. Quando há profeta de Deus, o plano do adversário oculto será frustrado. Quando há, eu não estou falando de revelamento, eu não estou falando dessas firulas, dessas palhaçadas que tem por aí, eu estou falando de profeta de Deus. Quando há profeta de Deus, aleluia, há direção do céu, aleluia, que é lindo. Não, o problema é que em Israel tem profeta.
que em Israel tem um homem de Deus. Aleluia. E Deus fala para ele, esse é o problema. Assim foi com Neemias. Neemias era um homem de oração. Neemias era um homem de comunhão com o céu. Neemias era um homem que estava debaixo do domínio do Senhor na vida dele. Aleluia, obediente, servo fiel, um homem caráter de exemplar. Neemias era um homem, aleluia, direcionado pelo Senhor. E Deus deu a Neemias, aleluia, a revelação dos planos do adversário. E deu estratégia para combatê-los, para vencê-los. Faz o seguinte: quando eles se apresentarem, pegue a espada na sua mão. Pegue a espada. Em uma mão, vocês estão aí com a pá, trabalhando na reconstrução do muro. Mas com a outra mão, esteja com a espada nas mãos. Irmãos, trabalhe. Trabalhe na obra. Trabalhe para o Senhor. Trabalhe nessa reconstrução desse muro. Mas tenha a espada nas suas mãos. Aleluia. Não esteja desprovido de armamento espiritual. Você pode trabalhar para o Senhor, mas não pode trabalhar desarmado, irmãos. Por quê? Porque o inimigo está planejando vir contra nós para nos matar. Matar, irmãos. Como eu disse aqui, opositor não é nosso amigo. Opositor não quer passar a mão na nossa cabeça e nos dar um abraço. Opositor quer nos matar, irmãos. E tem opositores que nos matam, sabe como? Ó, já viu? Você já viu? Eu tenho 35 anos, vou fazer 35 anos, irmãos. Mas você já viu matar piolho? Já viu matar piolho, irmãos? Minha mãe fazia assim, eu sentava na porta de casa, colocava a toalha branca nas costas, deita lá, senta lá no colo da minha mãe, passa o pente fino, aleluia, passa o pente fino, porque senão piolho não sai somente com vista, tem que passar um pente fino para arrancá-lo, passa o pente fino, coloca no dedo e ó, espreme, aperta, mata na unha. Irmãos, existem opositores, aleluia, da obra de Deus na nossa vida, que quer nos matar assim, ó, na unha, aleluia. Se possível fosse, nos mataria. Aleluia, se conseguissem, nos mataria, aleluia. Mas o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem revelado para nós, aleluia, e nos dado livramento. Veja bem que Davi diz no Salmo 124, Davi diz o seguinte, olha, se possível fosse, os nossos inimigos, verso 124, verso 3, ele nos teria engolidos vivos, aleluia, mas, verso 7 do Salmo 124, a nossa alma escapou como um passarinho, o laço quebrou e nós escapamos, aleluia, se possível fosse. Irmãos, eu vou dizer, não quero escandalizá-lo, mas eu vou dizer uma coisa para você. Opositores lhe conhecem. Opositores não é desconhecido, irmão. Não é quem não te conhece, nem tá nem aí para você. Quem não te conhece, quem não me conhece, não tá nem aí para mim. A questão é que opositores nos conhecem. Opositores estão perto de nós. Opositores estão perto de você. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Sanbalate, Tobias e Gesem estavam em Jerusalém. Eles estavam em Jerusalém, aleluia. Eles estavam lá, irmãos. Parecia que era do povo, parecia que fazia parte do mesmo povo, mas não era, irmãos, aleluia. Não era. Estavam lá, estavam em Jerusalém. Parecia, eles eram de outras nacionalidades, mas estavam em Jerusalém. Parecia que era do mesmo povo, mas não era. Aleluia. Opositores estão perto. Opositores nos conhecem. Opositores, aleluia, sorriem para nós na frente, nas nossas costas. Faz isso. Opositores, irmãos. Irmãos, não se preocupe com opositores. Seja como Neemias. Foque no que Deus te deu. Foque no que Deus colocou na sua mão. Foque no que o Senhor entregou para você.
fazer e faça bem feito. Aleluia. Ah, mas estão falando. Ah, mas estão aí planejando. Ah, mas querem matar, querem... Irmãos, quererem fazer isso é uma coisa. Agora, conseguirem fazer isso é outra coisa. Por quê? Porque você está na direção de Deus. E ninguém para uma pessoa que está sendo movido por Deus. Ninguém para. Deus abençoe Galia, Deus abençoe meus irmãos da África. Deus abençoe, um abraço a vocês. Ninguém para, meus irmãos. Alguém que tem, aleluia, está na direção de Deus. Irmão, vão ranger o dente, vão fazer bico, vão fazer cara feia, vão ficar assim, vão desprezar, vão... Irmãos, aleluia. Podem fazer birra, pode se debater no chão, pode fazer bico, pode fazer cara feia, pode entortar o olho, pode entortar a boca, pode fazer o que quiser. Ninguém vai parar o que Deus tem para fazer na vida de um servo de Deus, de uma serva de Deus que está direcionada por Deus. Aleluia. Pronto. Simples assim. Simples assim. Aleluia. Glória a Deus. Quando me olham torto, irmãos, quando me olham torto, aleluia. Quando eu estou pregando, eu estou numa oportunidade de me olham torto, irmãos, e eu vejo e eu sinto aí que eu dou lugar mesmo. Aí que eu dou lugar para o Senhor mesmo. Por quê? Porque isso não vai me parar, irmãos. Irmãos, eu sei, você sabe quem salvou a sua vida, quem pagou o preço por você, da onde Jesus te tirou, da onde você foi liberto, aleluia. Onde você estava e onde você está agora, pico, cara feia, aleluia, plano, aleluia, emboscadas, coisas ocultas, não vai parar o servo de Deus, irmãos, não vai, aleluia, glória a Deus. Pode me chamar de chata, de quadrada, de velha, de antiquada, pode me chamar do que for, irmãos, aleluia. Eu não vou recuar, eu sei de onde Deus me tirou, irmãos. A minha vida estava caminhando para o inferno, irmãos. Deus me livrou da morte. Deus me deu livramento de morte 3 vezes, irmãos. 3 vezes Deus me livrou da morte. Aleluia. Glória a Deus. 2 de acidente de moto. E uma quando eu era bebê. E fora as outras que nós... Quantos livramentos você recebe ao longo da sua vida que talvez você nem perceba? Aleluia. Como é que eu vou parar de pregar este Deus por causa de bico, por causa de cara feia, por causa de opositores, de Sambalate, de Tobias e de Assim? Aleluia! Deus conta contigo. Deus conta contigo. O muro será restaurado pela tua mão. Pela tua mão. Deus conta contigo. Aleluia! E o Deus havia dissipado, aniquilado, desfeito. Aleluia! O plano deles. E voltamos, cada um ao seu muro, cada um à sua obra. Veja bem, e eu finalizo aqui. Cada um voltou para a sua obra. Cada um tinha a sua função na reconstrução. Irmãos, a sua função é sua, a função minha é minha. Ninguém pode, eu quero a função da outra, a outra quer a minha função. Irmãos, cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua obra, cada um tem a sua forma. Deus é o Espírito do Senhor, é o Espírito de multiforme graça. Em cada um Deus opera de uma maneira, em cada um Deus usa o trabalho de uma maneira. Use o que Deus colocou na sua vida. Use o que Deus colocou na sua vida. Aleluia. Não queira a ferramenta do outro, não queira a ferramenta da outra. Faça o seu trabalho. Mas é pequeno, mas pouca coisa, irmãos. Cada um no seu quadrado. Cada um na sua obra. Eles trabalharam, cada um. Por isso a reconstrução deu certo. Porque não tinha gente, mas eu quero o lugar da fulana. Mas é porque a fulana está cantando e eu não. Porque ciclano está pregando e eu não. Não. Cada um na sua obra. Cada um fazia a sua parte. Você está entendendo? Cada um fazia a sua parte. Cada um fazia a sua parte. E o muro foi restaurado. E a Bíblia diz
que em 52 dias, o muro foi restaurado. Os inimigos planejaram aqui no verso 11 do capítulo 4, entrar sorrateiramente, matar, destruir. Não conseguiram. Planejou com falácia, não conseguiram. Planejou com cartas abertas, com mensagem dizendo que estavam se rebelando contra o rei, não conseguiram. Planejaram, eles tentaram, eles mudaram. Eu vou finalizar agora. Eles mudaram, eles viram que falar não adiantava. Planejar oculto não adiantava. Criar cartas abertas para falar que estavam se rebelando não adiantava. Eles mudaram a estratégia. Eles disseram, bom, nenhuma dessas deu certo, vamos fazer o seguinte, porque eles não... Por quatro vezes você vai ver os inimigos se levantando. Porque ele não desiste tão fácil assim. Não é na primeira que ele vai desistir. Eles mudaram a estratégia. Qual foi a próxima estratégia? Eles disseram o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fingir que a gente é amigo. Vamos chamar Neemias. Neemias, desce aí, vem congregar conosco. Neemias, desce daí, vem cá congregar conosco, vem ser nosso amigo. Irmãos, tome cuidado com opositores que parecem ser seus amigos. Tome cuidado com opositores da obra de Deus na sua vida, que está dizendo, vem cá, aleluia, desce aí da obra, desce aí da escada, aleluia, vem cá ser meu amigo, vem cá congregar comigo, vem cá no churrasco, vem cá na mesa conversar, vem cá, desce aqui, aleluia. Irmãos, emboscada. Neemias diz isso. Neemias diz isso, olha, eu não vou descer, eu sei que vocês estão planejando, é uma emboscada contra a minha vida. Eu estou ocupado, estou trabalhando, eu estou... Aí entra um versículo muito conhecido que nós, dentro do nosso meio, nós conhecemos. Estou numa grande obra e não posso parar. Neemias diz, não adianta vocês falarem, não adianta vocês criarem estratégia, não adianta vocês tentarem me chamar de amigo, eu não vou parar. Eu não vou parar, eu estou em uma grande obra. Neemias estava dizendo, eu estou ocupado com as coisas do meu Senhor, eu estou ocupado fazendo a obra do meu Senhor, não vou parar. O plano será revelado e Deus lhe concederá a sua vitória. Que lindo, irmãos, que linda é a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, nesta tarde de domingo, nesta 1h30. Meu Deus, nem vi a hora passar. 1h30 de oração e palavra. Deus abençoe, meus irmãos. Em nome de Jesus, tenham uma ótima tarde. Fiquem com Deus, uma boa noite, um bom culto a vocês que irão ao culto hoje à noite. Que Deus abençoe, que Deus os guarde, que você fique firme na obra, não abandone. Segura o arado e não abandone. Aleluia. Segura a ferramenta e não pare. Neemias, não pare por nada. Não pare. Deixa falar, deixa planejar, deixa. Continue firme, olhando para o Senhor, o Salvador da sua vida, o autor e consumador da sua fé. Deus te abençoe, meus irmãos. Obrigada pelo like, obrigada pelos comentários, obrigada aos inscritos do canal, aos que estão pela primeira vez. Deus abençoe. Obrigada, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Uma boa tarde, meus irmãos.